Existe uma verdade desconfortável sobre dinheiro que quase ninguém gosta de ouvir. A maioria das pessoas acredita que está pobre porque ganha pouco. Mas, na realidade, milhões de pessoas permanecem pobres por causa de hábitos financeiros invisíveis que repetem todos os dias. E o mais assustador? Esses erros parecem pequenos, parecem inofensivos, parecem até normais. São decisões que acontecem no silêncio da rotina. Uma compra por impulso, uma conta parcelada, um dinheiro que nunca é investido. Nada disso parece perigoso no momento. Mas, com o passar dos anos, esses pequenos erros vão construindo uma espécie de prisão financeira invisível. Uma prisão onde a pessoa trabalha cada vez mais, mas nunca consegue avançar. O curioso é que muitos dos maiores investidores da história já alertavam sobre isso. Entre eles, um homem considerado por muitos como o pai do investimento inteligente, Benjamin Graham. Graham acreditava que enriquecer raramente era resultado de sorte. Na maioria das vezes, era simplesmente o resultado de evitar erros que quase todo mundo comete. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir 7 erros financeiros extremamente comuns que podem estar bloqueando sua prosperidade, mesmo que você trabalhe duro todos os dias. Alguns deles são tão sutis que talvez você esteja cometendo agora mesmo, sem perceber. E se você conseguir identificar e corrigir apenas um ou dois desses erros, sua relação com o dinheiro pode mudar completamente nos próximos anos. Então respire fundo, porque o primeiro erro é também um dos mais perigosos. Erro no 1. Viver acima do que você realmente pode pagar. O primeiro erro financeiro é também um dos mais comuns e um dos mais silenciosos. Viver acima do que se ganha. Não estamos falando apenas de grandes luxos. Na verdade, na maioria das vezes, esse erro não aparece em carros esportivos ou mansões. Ele aparece em coisas muito mais discretas, parcelamentos que parecem pequenos, compras feitas para aliviar o estresse, serviços que pareciam baratos, mas que se acumulam mês após mês. Pouco a pouco, a renda de uma pessoa deixa de ser uma ferramenta de liberdade e se transforma em uma corrida constante para pagar contas. É nesse momento que algo perigoso acontece. A pessoa passa a trabalhar apenas para manter o estilo de vida atual, não para melhorar sua vida. Isso cria um ciclo invisível. Quanto mais se ganha, mais se gasta. E quanto mais se gasta, mais difícil se torna sair do lugar. Investidores clássicos como Benjamin Graham sempre defenderam uma regra extremamente simples. A diferença entre riqueza e pobreza raramente está no quanto você ganha, mas no quanto você consegue manter. Pessoas que prosperam financeiramente tratam cada aumento de renda de forma estratégica. Elas não aumentam imediatamente seu padrão de vida, elas aumentam primeiro seu patrimônio. Enquanto muitas pessoas usam um aumento salarial para trocar de celular, de carro ou de apartamento, pessoas financeiramente inteligentes usam esse aumento para comprar tempo, liberdade e ativos, porque elas entendem uma coisa fundamental. Riqueza não nasce do consumo, ela nasce do controle. E isso nos leva ao segundo erro. Um erro que parece pequeno, mas que destrói o futuro financeiro de milhões de pessoas. Erro NO2. Não investir. Ou adiar o investimento. Existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa que muda tudo. Não é quando ela recebe um grande salário. Não é quando ela ganha na loteria. É quando ela entende o poder do tempo trabalhando a favor do dinheiro. Muitas pessoas dizem algo assim: quando eu ganhar mais, eu começo a investir. Parece lógico, mas na prática isso quase nunca acontece. Porque quem não desenvolve o hábito de investir com pouco, dificilmente investirá quando ganhar muito. O resultado é que anos inteiros passam sem que o dinheiro trabalhe por elas. Enquanto isso, o tempo, o recurso mais valioso que existe, simplesmente continua avançando.
Investidores disciplinados sabem que o maior aliado da riqueza não é a sorte. É o tempo multiplicando pequenas decisões corretas. E mesmo valores modestos, quando investidos com consistência, podem se transformar em algo surpreendente ao longo dos anos. Foi exatamente essa mentalidade que ajudou a formar gerações de investidores inspirados por princípios ensinados por Benjamin Graham. Para Graham, investir não era um ato de especulação. Era um ato de disciplina, uma forma de permitir que o dinheiro, lentamente, começasse a construir algo maior. Cada mês sem investir parece insignificante. Mas, ao longo de 10 ou 20 anos, essa decisão pode custar uma enorme diferença de patrimônio. E o terceiro erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele acontece mesmo entre pessoas que trabalham duro todos os dias. Erro NU3. Confundir renda com riqueza. Esse é um dos erros mais perigosos da vida financeira, porque ele se disfarça de sucesso. Muita gente acredita que ganhar bem é o mesmo que prosperar, mas não é. Uma pessoa pode ter uma renda alta e ainda assim estar financeiramente frágil. Pode receber muito no início do mês e terminar o mês sem reservas, sem investimentos, sem patrimônio e sem paz. Isso acontece porque renda e riqueza são coisas completamente diferentes. Renda é o dinheiro que entra. Riqueza é o que permanece. Essa diferença parece simples, mas muda tudo. Há pessoas com salários modestos construindo patrimônio em silêncio, mês após mês, com disciplina, paciência e visão de longo prazo. E há pessoas com rendas elevadas vivendo sob pressão constante, cercadas por boletos, prestações, aparência e ansiedade. Por fora, parecem prósperas. Por dentro, estão apenas sustentando uma estrutura cara demais para a própria realidade. Esse é um dos grandes enganos do mundo moderno. As pessoas foram ensinadas a admirar sinais externos de dinheiro, mas quase nunca aprendem a observar os sinais reais de segurança financeira. O carro pode impressionar. A roupa pode impressionar. O restaurante pode impressionar. Mas nada disso, por si só, significa liberdade. Liberdade financeira não é parecer rico. É não depender do próximo salário para continuar respirando em paz. Benjamin Graham defendia uma relação sóbria com o dinheiro. Não uma relação baseada em espetáculo, mas em fundamento. Para ele, decisões financeiras inteligentes precisavam ser construídas sobre realidade, margem de segurança e prudência, nunca sobre vaidade ou impulso. E aqui está uma verdade que poucos gostam de encarar. Muitas pessoas não estão tentando construir riqueza. Estão tentando construir a imagem da riqueza. E essa troca custa caro. Porque quando alguém usa quase toda a renda para sustentar a aparência, sobra muito pouco para aquilo que realmente importa: reserva, investimento, ativos e tempo. Prosperar exige maturidade para abrir mão de aplausos imediatos em troca de estabilidade futura. Exige entender que patrimônio não precisa fazer barulho. Na maioria das vezes, ele cresce em silêncio. E é justamente por isso que o próximo erro destrói tantas vidas financeiras. Ele faz a pessoa agir sem entender o jogo que está jogando. Erro NOB 4. Não entender como o dinheiro realmente funciona. Existe um paradoxo curioso no mundo moderno. As pessoas passam anos aprendendo matemática, história, geografia, mas quase nunca aprendem algo essencial para a vida adulta: como o dinheiro realmente funciona. Elas entram no mercado de trabalho sabendo exercer uma profissão, mas sem compreender conceitos básicos que moldam seu futuro financeiro. Conceitos como juros compostos, inflação, investimento, risco, patrimônio. Sem esse conhecimento, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e se torna algo imprevisível. Algo que entra e sai da vida da pessoa sem controle real. Isso faz com que muitas decisões financeiras sejam tomadas apenas com base em emoção ou hábito. Alguém compra algo porque todo mundo está comprando,
Investe em algo porque ouviu falar em uma conversa. Ou pior, evita completamente investir porque sente medo ou confusão. Esse é um terreno perigoso, porque quando você não entende como o dinheiro se comporta, alguém sempre estará pronto para usar isso contra você. Bancos lucram com dívidas prolongadas. Empresas lucram com consumo impulsivo. O mercado inteiro foi projetado para incentivar decisões rápidas e emocionais. Mas prosperidade raramente nasce da pressa. Ela nasce do entendimento. Grandes investidores sempre trataram o conhecimento financeiro como uma forma de proteção. Para Benjamin Graham, investir não era um jogo de adivinhação. Era um processo baseado em análise, paciência e lógica. Ele acreditava que um investidor comum poderia se proteger de muitos erros simplesmente desenvolvendo educação financeira básica. Não era necessário ser um gênio da matemática. Era necessário apenas compreender princípios simples e aplicá-los com disciplina. Infelizmente, muitas pessoas passam décadas trabalhando duro, sem nunca parar para estudar o funcionamento do dinheiro. E isso cria uma situação estranha. Elas dedicam enorme energia para ganhar dinheiro, mas quase nenhuma energia para aprender a multiplicá-lo. E esse desequilíbrio nos leva ao próximo erro. Um erro que muitas vezes destrói anos de esforço em apenas alguns meses. Erro Nihilmut 5. Acreditar em dinheiro rápido e atalhos para enriquecer. Existe algo profundamente sedutor na ideia de enriquecer rápido. A promessa aparece em todos os lugares. Uma oportunidade única. Um investimento que vai explodir. Um método secreto para ganhar dinheiro sem esforço. Essas promessas se espalham como fogo, porque tocam em um desejo humano muito antigo. O desejo de escapar da dificuldade. Mas a verdade é que a história financeira está cheia de exemplos de pessoas que perderam tudo exatamente por acreditarem nesses atalhos. Quando alguém está desesperado para enriquecer rápido, a prudência desaparece. O senso crítico diminui. A análise racional desaparece. E o dinheiro começa a seguir decisões impulsivas. Investidores experientes sabem que a riqueza sólida raramente nasce de explosões repentinas. Ela nasce de crescimento constante, de decisões repetidas ao longo de muitos anos. Por isso, alguns dos maiores pensadores do mundo financeiro sempre alertaram contra o perigo da especulação disfarçada de oportunidade. Entre eles estava Benjamin Graham. Graham fazia uma distinção muito clara entre duas coisas que muita gente confunde: investir e apostar. Investir envolve análise, margem de segurança, paciência e expectativa realista. Apostar envolve emoção, pressa e esperança. E quando alguém mistura essas duas coisas, o resultado costuma ser doloroso. Não porque o mercado seja cruel, mas porque o tempo sempre revela a diferença entre disciplina e ilusão. O problema é que muitas pessoas só percebem isso depois de cometer o erro. Depois de colocar dinheiro em algo que parecia extraordinário. Depois de confiar em promessas que pareciam convincentes. Depois de descobrir que aquilo que parecia uma oportunidade rara era apenas mais um ciclo de entusiasmo passageiro. Prosperidade verdadeira não precisa de adrenalina. Ela precisa de consistência. Isso nos leva a um erro ainda mais silencioso. Um erro que não destrói o dinheiro de uma vez só. Ele o destrói lentamente, ano após ano. Erro no 6. Não ter paciência para deixar o tempo trabalhar. Um dos maiores aliados da prosperidade. Também é um dos mais subestimados. O tempo. Vivemos em uma era de velocidade. Tudo precisa acontecer rápido. Respostas rápidas. Resultados rápidos. Crescimento rápido. Mas quando se trata de dinheiro, essa mentalidade pode ser extremamente perigosa. Porque a riqueza raramente cresce em linha reta. Ela cresce devagar, quase imperceptivelmente, durante muitos anos. No começo, o progresso parece pequeno. Os investimentos parecem lentos.
os resultados parecem modestos. Às vezes até parece que nada está acontecendo. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem. Elas tiram o dinheiro do investimento, mudam de estratégia, buscam algo mais emocionante. Sem perceber, interrompem o processo mais poderoso da construção de riqueza, o crescimento acumulado ao longo do tempo. Investidores disciplinados entendem que a prosperidade financeira não funciona como um espetáculo. Ela funciona como uma árvore. Nos primeiros anos, quase tudo acontece debaixo da terra. Raízes estão se formando. Estrutura está sendo construída. E quem olha de fora pode até pensar que nada está acontecendo. Mas quando o tempo faz seu trabalho, o crescimento se torna inevitável. Essa visão de longo prazo sempre esteve no centro da filosofia de investimento ensinada por Benjamin Graham. Para Graham, investir não era sobre encontrar o próximo movimento brilhante do mercado. Era sobre manter disciplina suficiente para deixar boas decisões amadurecerem. Infelizmente, muitas pessoas querem colher frutos financeiros, antes mesmo de plantar raízes. E quando o tempo é tratado como inimigo, em vez de aliado, o resultado quase sempre é frustração. Mas existe ainda um último erro, um erro silencioso que conecta todos os outros. Um erro que pode manter alguém preso no mesmo lugar por décadas, mesmo trabalhando duro todos os dias. E reconhecer esse último erro pode ser o ponto de virada na forma como você enxerga sua própria vida financeira. Erro número 7. Acreditar que prosperidade é algo que acontece por acaso. Talvez o maior erro financeiro de todos seja acreditar que prosperidade é algo que simplesmente acontece. Que algumas pessoas têm sorte com dinheiro, enquanto outras estão destinadas a lutar para sempre. Essa ideia parece confortável. Porque se tudo depende da sorte, então não há muito o que fazer. Mas a realidade costuma ser bem diferente. Quando observamos histórias reais de pessoas que construíram estabilidade financeira ao longo do tempo, raramente encontramos um momento mágico. O que encontramos são padrões, hábitos repetidos, decisões pequenas, tomadas com consistência durante muitos anos. Pouco a pouco, essas decisões vão se acumulando. Evitar dívidas desnecessárias, guardar uma parte do que se ganha, investir com disciplina, estudar sobre dinheiro, pensar no longo prazo. Nada disso parece extraordinário em um único dia. Mas ao longo de uma década, ou duas, essas pequenas escolhas constroem algo poderoso. A filosofia defendida por Benjamin Graham sempre apontou exatamente nessa direção. Para Graham, o investidor inteligente não era aquele que tentava prever o futuro ou apostar em oportunidades milagrosas. Era aquele que desenvolvia caráter financeiro, disciplina, paciência, racionalidade. Porque dinheiro amplifica aquilo que a pessoa já é. Se alguém é impulsivo, o dinheiro amplifica o impulso. Se alguém é disciplinado, o dinheiro amplifica a disciplina. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. A pobreza financeira raramente é resultado de um único erro gigantesco. Na maioria das vezes, ela nasce de pequenos hábitos repetidos por muitos anos. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Prosperidade não surge de uma única decisão milagrosa. Ela nasce de pequenas decisões corretas, repetidas ao longo do tempo. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: quanto dinheiro eu ganho hoje? Talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de hábitos financeiros estou construindo para o meu futuro? Porque, no final das contas, o dinheiro não apenas paga contas. Ele compra algo muito mais valioso: tempo, liberdade e tranquilidade. E tudo isso começa quando você decide parar de repetir os erros que prendem milhões de pessoas no mesmo lugar. E começa, pouco a pouco, a construir uma relação mais consciente com o dinheiro.